Nós vamos começar a nossa coletiva de imprensa, conforme anunciado vários dias atrás, para que, junto com o secretário Santos Carpellini, secretário municipal de saúde e coordenador do Comitê Técnico de Contingência da nossa cidade, nós possamos antecipar para a população de Ribeirão Preto, através dos veículos de imprensa aqui presentes, como se dará a vacinação para imunização quanto ao Covid-19, assim que as vacinas estiverem disponibilizadas para o nosso município. Desde dezembro, nós já estamos nos preparando, tanto do ponto de vista logístico, recursos humanos, EPIs, estratégias de locais, descentralização com segurança, para que nós possamos realizar as etapas de vacinação em virtude das características que nós vamos aqui apresentar, que ela seja a mais tranquila e a mais segura possível, cumprindo os prazos e garantindo a tranquilidade e o bem-estar de toda a nossa população alvo do início da vacinação, que são alguns grupos de faixas etárias e da população que vão ter a prioridade, conforme já divulgado por alguns veículos de imprensa. A cidade de Ribeirão Preto, no dia de hoje, passou na confirmação de 40 mil contaminados, desde o início da Covid, são 40.496, dos quais 37.010 já foram recuperados. Tivemos 976 mortes e um índice de letalidade de 2,41%, menor do que o Brasil, que é de 2,52%, e menor do que o estado de São Paulo, que é de 3,2%. Feito essa rápida introdução, antes de iniciar a apresentação, eu queria agradecer às equipes dos veículos de imprensa aqui presentes, pela EPTV, o Dirceu Martins, pela TV Clube, a Raquel Ribeiro, pela TV Record, o Gabriel Carabolante, pelo SBT, o David Florim, pelo Portal Tati, o Correia Júnior, pela Rádio CBN, Márcio Zariel, pelo Jornal Tribuna, o Eliezer Guedes, pelo Ribeirão Web News, o Tadeu Donizete, pelo Jornal Impacto, a Maria Isabel Coelho, e pela revista Revide, o Paulo Apolinário. Eu creio que não esqueci de nenhum veículo de imprensa e já agradeço a presença de todas as senhoras e os senhores. Bom, vou pedir o acompanhamento agora da nossa apresentação. Como a cidade já tem uma boa experiência em outras campanhas de vacinação, lembro bem que quando a gente assumiu a prefeitura em 2017, nós tivemos um caso de morte por febre amarela no dia 26 de dezembro de 2016. E naquele ano, nós assumíamos a prefeitura logo em janeiro de 2017, e mais de 100 mil pessoas na cidade de Ribeirão Preto foi vacinada contra a febre amarela em 2017. E agora, no ano de 2020, também foi bastante positiva a vacinação contra H1N1, conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde e pela nossa vigilância epidemiológica. Portanto, Ribeirão Preto está se antecipando, se organizando, se estruturando completamente para receber as doses das vacinas que serão disponibilizadas aos municípios de São Paulo e do Brasil, fazer o acondicionamento com toda a segurança, tanto do ponto de vista da temperatura, das condições de armazenamento, mas também das questões que envolvem a segurança e a integridade das próprias vacinas nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Garantir a sua plena distribuição e a oferta correta do ponto de vista sanitário, da saúde, para o público-alvo, conforme as determinações dos órgãos de saúde federal e estadual. Próximo.
Como vai ser? A Secretaria Municipal já possui caixas térmicas para o armazenamento de vacinas, está adquirindo outras caixas para completar o nosso estoque, para que as vacinas que forem acondicionadas dentro dessas caixas estejam com os suportes de resfriamento, né, os pellets de gelo disponíveis, a aquisição de insumos necessários, sejam EPIs, os termômetros para tirar a temperatura das pessoas antes da vacinação. O doutor Sandro depois pode explicar o porquê desse procedimento, e principalmente as seringas e as agulhas de todos os profissionais necessários da saúde para fazer esta vacinação. Para vocês terem uma ideia, serão mobilizados 606 profissionais de saúde, dos quais 42 enfermeiros, 282 auxiliares de enfermagem e mais 282 agentes comunitários de saúde, para poder realizar, com o êxito necessário, o trabalho de vacinação. Próximo. A cidade já conta com 37 salas de vacinação presentes nas nossas unidades de saúde, e, além das 37 salas de vacinação, a Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica estabeleceu outros pontos estratégicos nesse planejamento de vacinação para atender o acesso a todo o público-alvo dessa etapa inicial. Então, além das 37 salas de vacinação, serão utilizadas as estruturas do Ribeirão Shopping e do Shopping Santa Úrsula, cedidos para a Secretaria de Saúde, além de pontos estratégicos, como o NGA lá da Rua Minas, além do Centro Médico lá no Jardim Irajá, e repetindo as estruturas do Santa Úrsula e do Ribeirão Shopping, e um drive-thru que está previsto para funcionar no campo do Botafogo, né, ali na Avenida Ostabile Romano, para fazer a vacinação sem o cidadão ou a cidadã precisar descer do automóvel. Próximo. Então, a previsão inicial da vacinação é no dia 25 de janeiro, e essa data ela pode ser 20, se o Ministério da Saúde antecipar, e aí a gente antecipa 5 dias e segue o cronograma estabelecido. Se for dia 25, idem. Se for dia 30 de janeiro, idem. É só mudar, né, a questão da grade dos dias estabelecidos. Então, começa dia 25 e depois segue nas etapas seguintes até o dia 22 de março. Se for dia 20 de janeiro, a previsão é 17 de março terminar. Se for 30 de janeiro, a previsão é 27 de março terminar. Ok? Então, a imunização vai ser monitorada de acordo com as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. Próximo. O público-alvo é de 150.275 pessoas, de várias faixas etárias e em situações prioritárias. Primeiros a serem vacinados serão os profissionais de saúde, setor público, privado e filantrópico. A maioria deles serão vacinados nos seus próprios locais de trabalho, e os demais, segundo os critérios estabelecidos pela própria vigilância. Nos dias 25, eles receberão, de janeiro, a primeira dose, e no dia 15 de fevereiro, a segunda dose para esses profissionais. Nós temos, em seguida, uma população estimada com mais de 75 anos na cidade, da ordem de 32.806 pessoas. Esses estão previstos para serem vacinados. A primeira etapa, dia 8 de fevereiro, e a segunda vacinação no dia 1º de março. Próximo. Em seguida,
A faixa etária de 70 a 74 anos, 21.269 pessoas. Primeira etapa, 15 de fevereiro. Segunda etapa, segunda dose, 8 de março. De 65 a 69 anos, 28.663 pessoas. Primeira dose, 22 de fevereiro. Segunda dose, 15 de março. 60 a 64 anos, mais 35.537 pessoas. Primeira dose, 1º de março. Segunda dose, 22 de março. Os profissionais da saúde, como eu disse, serão vacinados nos locais ou nas unidades de saúde em que eles já trabalham, e os demais profissionais que não estão nos hospitais serão vacinados nas salas de vacinação da rede pública, conforme a população alvo apresentada neste plano. Próximo. Também ficou estabelecido a vacinação nas instituições de longa permanência de idosos, que são os ILPIs, as casas de repouso. Em 69 delas na nossa cidade, a vacinação será realizada pelos enfermeiros das próprias ILPIs, e outras 20 casas de repouso, a vacinação vai ser feita por equipes da unidade da Secretaria Municipal de Saúde, provavelmente a equipe nossa, que junto com o sistema de assistência domiciliar, também vacinará os idosos acamados que não podem se deslocar até as unidades. Então, os demais idosos, 41 postos de vacinação, sendo as 37 salas de vacinação, aqueles 4 locais que eu disse a vocês, Santa Úrsula, Shopping, Ribeirão Shopping, NGA e Centro Médico, e mais um drive-thru previsto para o campo do Botafogo. Este é o plano municipal de vacinação. Acho que encerrou, não é isso, Fernando? Ok? Então pode seguir mais um. Isso. Bom, feita essa rápida apresentação, nós vamos abrir agora para as perguntas da imprensa. Coincidentemente, hoje também o governo do Estado fez a reclassificação do Plano São Paulo, manteve Ribeirão Preto na fase amarela, mas nem por isso nós devemos relaxar. Nós continuamos em quarentena, nós estamos tendo um aumento expressivo na internação dos leitos de UTI, a Prefeitura e as demais estruturas de saúde estão se preparando para ampliar os leitos, para garantir a assistência necessária para quem, porventura, precisar, mas é tarefa de qualquer cidadão manter as regras de distanciamento, o uso de máscaras cada vez mais, né, enquanto nós iniciamos o processo de vacinação. O governo federal prevê vacinar os milhões de brasileiros da população-alvo inicial e cumprir, segundo as estimativas do Ministério da Saúde, isso em 16 meses. Eu espero que nós, aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto, possamos fazer isso mais rapidamente, em virtude das iniciativas de planejamento e as atitudes de organização que já estão sendo tomadas antecipadamente. Por isso que nós estamos contando com o apoio da imprensa, para que, à medida com que as vacinas chegarem e a data definida, confirmada, dia 25 de janeiro, é outra, nós já possamos ter toda a população de Ribeirão Preto organizada para tal. É importante que a imprensa nos ajude a divulgar as datas, primeiro profissionais de saúde, depois as pessoas acima de 75 anos, e assim por diante, até chegar ao grupo das pessoas de 60 até 65 anos, para evitar que as pessoas se dirijam ao local de votação e não façam parte da faixa etária pertinente para o dia da vacinação. Por isso nós estamos organizando todo esse trabalho de informações
antecipando aonde serão os locais de vacinação, para que a cidade, com o apoio dos nossos veículos de imprensa, que colaboraram de maneira muito positiva para que nós pudéssemos ter menos sofrimentos e menos problemas durante o período da pandemia, desde o início do ano passado, que a gente possa, com isso também, bem informar os cidadãos de Ribeirão Preto. Então, feita essa apresentação inicial, o Dr. Sandro e eu estamos à disposição da imprensa para os questionamentos. Como de praxe, vou pedir para que os representantes dos veículos de comunicação, assim como o Paulo Apolinário, nesse instante, pela revista Revide, se dirija ao microfone, se apresente, seu nome, o seu veículo, e faça a sua pergunta, já agradecendo ao Paulo inicialmente. Boa tarde, Paulo Apolinário da Revide. São duas perguntas, na verdade. A primeira é quando que o município deve receber as doses da vacina, e a segunda é que sobre o plano de São Paulo, o governador reduziu até as 8 horas o funcionamento de bares. Se o município vai aceitar essa redução ou se vai alterar isso no decreto? Começar pela segunda. O município vai respeitar o plano de São Paulo e, inclusive, com o apoio das entidades que representam os bares e restaurantes, que têm mantido um contato permanente conosco e procurando, na sua grande maioria, colaborar com as medidas sanitárias em vigor e, ao mesmo tempo, deixando claro que eventuais comportamentos que fujam das regras não contam com o apoio da associação dos seus representantes. E a questão de quando vai começar a vacinação, assim que a vacina chegar. Nós ainda não temos essa informação, até porque no dia de hoje a Anvisa recebeu o pedido de autorização emergencial da vacina do Butantan. A previsão para que a vacina possa ser disponibilizada é no mínimo 5 dias depois que ela for certificada e autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, esse é um domínio de dado no tempo que nós não temos como controlar. Boa tarde à mesa. É Tadeu Donizete, do River Avenues. Eu encaminho a pergunta ao Dr. Sandro. Quem pode tomar a vacina? A pessoa com, um exemplo assim, uma pessoa com gripe pode tomar a vacina? Quem já teve Covid pode tomar a vacina? Não é dispensável? E uma segunda pergunta é sobre a imunização de rebanho. Quanto por cento da população vacinada você acredita que vai estar na imunização de rebanho? Muito obrigado. Obrigado também pela pergunta. Sobre orientações gerais, para essa vacina, que é uma vacina nova, as orientações continuam as mesmas. Quem está com febre, quem está já com sintomas gripal, ou alguma outra sintomatologia, a gente não recomenda tomar vacina por 2 motivos. Um é porque a gente vai observar, obviamente, alguma possível reação. Então, isso pode confundir se a pessoa já está com febre. Febre é uma reação adversa, leve, mas é uma reação da vacina. E também quando a gente não sabe, nesse momento, como é que está o sistema imune da pessoa. Deve estar um pouco rebaixado, mesmo que não seja Covid, seja outra doença, também vai rebaixar. Mas, na dúvida, nós temos muitas situações. Né? Então, tem pessoas que tomam medicamentos que são imunossupressores, nós temos pessoas que já têm doenças crônicas. Então, na dúvida, vá até o posto, nessa faixa etária, respeitando aquele calendário, que lá também vai fazer uma triagem. Então, se está na dúvida, chega lá, fala o que está sentindo, as equipes vão estar preparadas para evitar aplicar a vacinação se tiver alguma contraindicação. Sobre a imunidade de rebanho, se falou bastante nesse período, em torno de 50%, 20%, 30%, ainda também é uma incógnita. Até porque nós não conseguimos repetir ainda um censo que a gente até programou, a Prefeitura e o Hospital das Clínicas, para tentar fazer entre Natal e Ano Novo,
mas a gente não conseguiu organizar, até porque é um momento mais difícil, mas deve fazer. Então, a gente já deve ter alguma coisa, pelo menos em torno de 15%, 20% da população que já teve contato com a doença, e, embora a gente conheça que tem alguns casos aí descritos de que a pessoa pegou uma segunda cepa de vírus diferente, então é possível que tenha imunidade. Como também a gente não avalia todo mundo com IgG para saber se está no nível, também é um caso que pode ser avaliado a cada caso se vai tomar ou não vai tomar vacina para quem já teve Covid, né? Porque também muita gente teve sintomas e não foi confirmado, e outros que não tiveram sintomas e foi confirmado. Então, nessa fase também, na faixa etária que a gente está falando, é procurar a unidade de saúde nos dias corretos para poder ter a orientação a cada caso lá. E para corroborar com a pergunta, eu vi uma entrevista da doutora Margarete Dalcobe, que é a infectologista da Fiocruz, e ela foi bastante objetiva nesse tipo de resposta. Quem já teve, deve tomar vacina? Deve. Quem estiver doente ou tiver no período febril, como disse o Dr. Sandro, evitar de tomar vacina, até porque o sistema imunológico poderá já estar numa reação já bastante baixa, e, portanto, isso pode trazer complicações adicionais que não acontecerão, obviamente, se a pessoa estiver fora de um período febril, de gripe, ou mesmo com a Covid. A todos, meu nome é Márcio, sou da Rádio CBN, minha pergunta é para o Sandro Scarpellini. Sandro, a respeito dos leitos de UTI nos hospitais públicos e privados, a ocupação chegou a 90%, e nos públicos quase 80%. Que providências vão ser tomadas? Qual que vai ser a estratégia da saúde a partir de agora, diante desse aumento do número de internações? Tá ótimo. Vou aproveitar para fazer já, não só falar sobre os leitos, mas o que a gente estudou durante essa semana aqui. Na verdade, desde o final do ano, a gente já está discutindo isso, acompanhando o crescimento tanto da taxa de internação quanto o número de casos, né? Então, na terça-feira passada, essa terça-feira, nós recebemos já um financiamento do Estado para abrir mais leitos de CTI, e a gente já estava desde a semana anterior do Ano Novo discutindo com os hospitais filantrópicos a abertura de mais leitos, de maneira que na terça-feira que vem, às 7 horas da manhã, a gente começa já com mais 15 leitos no Hospital Santa Lídia, de CTI, e vamos voltar àquele esquema que foi no segundo semestre do ano passado, quando a gente pegou o Hospital Santa Lídia e deixou exclusivo CTI, exclusivo Covid para adultos, mantendo aquela parte só da pediatria, que tem algumas crianças que são acompanhadas lá, isoladas do restante do hospital, e a gente volta a atender então lá exclusivamente Covid em todo o hospital para adultos e com mais 15 leitos de CTI lá. A Santa Casa vai abrir mais 6 leitos de CTI também nos próximos dias. A Beneficência Portuguesa, a gente prevê 5 leitos, mas eu não consegui ainda fechar todo o contato com a Beneficência Portuguesa. E nós temos ainda vendo um crescimento, recrudescimento da doença. No final do ano, a gente renovou aquele contrato que a gente tinha feito através de um chamamento público dos hospitais privados, que havia tido resposta do Hospital Ribeirânia e o Grupo São Lucas, que a gente tem lá também até 10 leitos que a gente pode lançar a mão à medida que o público e o filantrópico estiver chegando próximo aos limites aí de segurança. Então, essas são as medidas, né? Lembrando assim, hoje nós temos uma pressão maior, nesse instante, nos últimos 3 dias, vem crescendo a pressão tanto no público filantrópico quanto no privado, mas mais no privado. Então, como aconteceu na primeira fase, o privado disparou, nesse momento, eu acabei de checar ali, está 98% privado de taxa de ocupação. E o público filantrópico, 81,9%. Mas são margens que a gente precisa realmente aumentar, porque e as providências são tomadas. Lembrando que montar um time de CTI não é uma coisa que se faz do dia para a noite, e também precisa ter uma certa garantia de que vai
ter pelo menos parte dos leitos ocupados, porque senão você tem um custo fixo muito alto e a gente só pode remunerar, e a gente só remunera tanto os filantrópicos quanto a exceção aqui, que é fazer uma contratação do privado, por leito e por paciente efetivamente tratados naquele leito. Então, se a gente pede para abrir 10 leitos e não chega paciente, o hospital não consegue suportar, manter essa equipe. Mas nós já está tudo pronto. E a outra medida que também a gente já decidiu fazer é retornar ao polo Covid. Então, a partir de terça-feira também às 7 horas da manhã, e gostaria também que vocês colaborassem mais uma vez, né, como já tem colaborado com a divulgação. Então, a partir de terça às 7 da manhã, mudamos a chave e a UPA da Leste torna-se polo Covid, e lá a gente só vai atender pacientes com suspeita de Covid e vai ser também o nosso principal ponto de observação. Significa assim, todas as unidades continuam atendendo um paciente gripal que chega nas unidades, tanto as unidades básicas quanto as unidades, quanto as UPAs. Mas quando a gente suspeita de Covid, a gente vai transferir esse paciente para a UPA, que vai ser o polo Covid, como nós fizemos na primeira fase. Então, ali a gente concentra o nosso hospital de campanha, e com respiradores, como estão todas elas ainda com respiradores e com bomba de infusão e todas as drogas necessárias, para dali, se necessário, se o caso ficar mais grave, a gente procurar a transferência para um hospital de tratamento mais definitivo, mais prolongado. Então, terça-feira, pela manhã, a gente já tem mais leitos de CTI no Santa Lídia, Santa Casa. Os do hospital privado, a gente sempre, por regra do SUS, a gente vai lançar mão, se a gente esgotar ou se chegar próximo ao esgotamento, os públicos e os filantrópicos. Mas também o contrato está garantido, porque no final do ano a gente prorrogou o contrato, já na perspectiva desse momento. E a gente, então, já vai ter um aumento e a gente deve baixar um pouco. Lembrando que essa taxa de ocupação é uma taxa de ocupação alta, principalmente no privado, mas só de ontem para hoje eu vi aqui, o privado nesses últimos 5 dias, eles aumentaram, desde o dia 30, 20 leitos. Mas o privado também vai aumentando assim à medida que eles têm, vai chegando ao esgotamento pelos mesmos problemas, de manter a equipe sem a produção. Mas eles só nesses poucos dias, de ontem para hoje, aumentaram mais 5, o que muda um pouco essa taxa de ocupação, né? Mas a gente vem vindo, o público filantrópico um pouquinho atrás, que vai conjuminar aí com provavelmente com essa abertura que a gente precisa na terça-feira. Ô Sandro, com a reativação do polo Covid, qual que é a previsão de leitos exclusivos de Covid disponíveis, de enfermaria e de UTIs? Olha, a enfermaria agora, nesse momento, não tem sido um problema, está girando em torno de 50%. Então, aqui nós vamos ter 36 leitos a mais de terapia intensiva, e no Santa Lídia, como a gente vai passar para ser exclusivo Covid, nós vamos ter mais 15 leitos exclusivos Covid lá dentro do hospital. Além disso, a UPA ela vai comportar 50 pacientes em observação, esses casos mais leves, que precisam de oxigênio, que vai comportar em torno de 50 pacientes a mais lá. Paulo, você viu que Ribeirão Preto está com uma ocupação de leitos de UTI na DRS abaixo de 60%, né? Que é a média nos últimos 7 dias. E um volume de leitos para cada 100 mil habitantes de UTI Covid de 11,8. No ápice da pandemia, no ano passado, julho e agosto, nós chegamos a ter 25 para cada 100 mil. Então, até a semana passada, nós tínhamos menos de 100, agora nós passamos de 100 leitos ativados, públicos, privados e filantrópicos, exclusivamente para Covid. Como o doutor Sandro colocou, vocês devem se lembrar, o Santa Lídia, durante o ano passado, chegou a ter até 25 leitos de UTI, Covid.
hoje está com 15 e vai para 30. Né? Então, nós vamos colocar 5 a mais do que foi utilizado no ano passado no Santa Lídia. Assim como está sendo trabalhado com a Santa Casa mais 6, Beneficência 5 e 10 do contrato que o Dr. Sandro corretamente e previdentemente manteve com o Hospital Ribeirânia. Mas o Hospital das Clínicas, 18 leitos, 3 na UE e 15 leitos no campus. Chegou até 80. Eu vi que o Dr. Benedito Maciel, o superintendente, fez um contato com o Ministério da Saúde para o apoiamento da abertura de leitos no Hospital das Clínicas, que é a nossa maior e melhor estrutura física e de equipamentos e idem profissionais também, para ativar leitos. Então, eles estão muito aquém da capacidade de ativação. A parte da Secretaria Municipal e toda a estrutura da nossa Prefeitura está se desdobrando ao máximo. Agora temos que contar com o apoio de todo mundo nesse período de crescimento de internações, no caso do uso de UTIs. Boa tarde, prefeito, secretário. A minha pergunta é dirigida ao secretário Sandro Scarpellini. É que nós recebemos hoje lá a história de uma senhora de 73 anos que morreu na UPA Norte com suspeita de Covid e a família alega que não tinha leito disponível. Chegou essa informação já para a secretaria? Realmente não tinha leito disponível? Qual que é a história que tem por trás desse caso que aconteceu hoje? Eu já estou até com o relatório preliminar aqui desse caso. E, assim, em primeiro lugar, assim, toda vez que a gente tem um óbito, seja Covid, seja não Covid, todas as equipes de saúde ficam consternadas e apreensivas com o caso, né? E como foi feita uma denúncia, aí vou fazer uma investigação um pouco maior, já abrimos uma investigação maior, mas eu peguei os dados aqui preliminares. Então, o caso era uma suspeita de Covid, tinha 2 exames negativos para Covid, né? Mas a paciente tinha várias comorbidades, tinha diabetes e outras coisas. Então, às vezes, a gente precisa priorizar os casos na regulação, né? E a gente tem tido, até por conta do próprio Covid, o que o Covid fez no sistema, agora, né, a gente começa a ter um represamento de vários meses de outras doenças, também estão aparecendo agora, e tem coisas que eram eletivas, passam a ser de urgência, tudo. Mas, independente disso tudo, mais uma vez ali, solidarizando com a família, as UPAs hoje, elas têm, e a gente já tinha começado isso anteriormente ao Covid, inclusive equipando as UPAs com respirador, com bombas de infusão de drogas mais específicas, que são itens que tipicamente estão dentro da terapia intensiva no hospital, com os exames feitos lá em loco, dentro da UPA, para não demorar, não ficar 2, 3 horas esperando o resultado, os resultados saem em 40, 50 minutos, desde 2018 que a gente começou a fazer isso, e reforçado agora na época do Covid, com mais respiradores e tudo. Então, na verdade, o tratamento que a paciente estava recebendo lá, pelo que eu fiz a primeira análise aqui, é o tratamento que ela receberia dentro da terapia intensiva de qualquer um dos nossos. Agora, a UPA, lógico, ela não foi feita para ficar um paciente 15 dias, 20 dias lá, porque aí vem outras necessidades que ela não está preparada. Por exemplo, vocês mesmos muitas vezes reportaram as necessidades de fisioterapia, mesmo durante a terapia intensiva, para o paciente. Então, ele está lá, e, na verdade, ela evoluiu para intubação praticamente nas últimas 24 horas, então ela estava lá em observação e recebendo os cuidados, e quando piorou, também recebeu os cuidados de terapia intensiva. E esse fluxo de paciente, às vezes, ele pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Por isso que a UPA está preparada. É que a gente entende, né, que no ideário popular, todos nós, assim, a gente vai estar seguro se a gente estiver lá no coração do Hospital das Clínicas, né? E isso é uma coisa já acho que desde que existe o Hospital das Clínicas, incutiu isso nas nossas gerações. Mas a gente tem condições lá de fazer o tratamento inicial, 24, 48 horas, como nós tivemos que fazer na época mais crítica, que foi junho, julho, né? Ficamos até com 5, 6 pacientes entubados durante 24, 48 horas, até o fluxo do CTI melhorar. Então, na minha avaliação preliminar aqui, o atendimento
que foi feito era o atendimento que ela receberia dentro de uma terapia intensiva de um dos nossos hospitais. Lógico que, uma vez entubado o paciente, ele precisa ser transferido, porque, como eu falei, ele começa a passar do segundo dia de necessidades que aí a gente não oferece, tipo alimentação integral, tipo fisioterapia, né? Mas nesse período que ela esteve lá, ela recebeu o tratamento que ela receberia em qualquer um dos hospitais. Não faltou vaga para ela? Isso eu vou ver na avaliação final, mas é o que eu falei, às vezes é o fluxo que você tem de transporte, vocês podem ver, você abre o censo Covid de manhã, tem um número, lá para as 10 horas, 11 horas, habitualmente diminui, porque é a visita, é a rotina dos hospitais. Então, às vezes, você tem que esperar esse fluxo para depois a vaga dela sair, de um paciente sair. Secretário, ainda sobre questão de leitos, o senhor disse sobre a abertura de vários leitos na cidade, no HC também eles estão preparados para isso, o setor público também, mas há uma dificuldade, pelo que eu conversei com algumas pessoas hoje à tarde, em relação a encontrar profissionais dispostos a encarar esse desafio. Existe algum plano para captar esses profissionais que eventualmente possam não ser daqui, já que a necessidade vem crescendo tão rapidamente? Essa pergunta é muito boa, porque eu posso até usar o exemplo da própria mídia, né? Eu acho que todos nós estamos cansados, né? Porque essa pandemia tem esgotado física e psicologicamente as pessoas, muito mais o pessoal da saúde, né? Então, está muito mais difícil, né? Até porque na primeira onda era uma coisa até parte voluntarismo, parte era remuneração e outras coisas. Por outro lado, hoje talvez a gente tenha menos medo, porque a gente conhece um pouco mais a espera aí daqui a alguns dias. Para o Santa Lídia, nós conseguimos garantir, já para terça-feira, uma equipe de médicos profissionais para trabalhar no CTI. Mas cada hospital está arrumando a sua alternativa, né? O Hospital das Clínicas, em especial, ele teve muitos leitos, né? Chegou a ter 80 leitos. Mas com todo, por exemplo, um esforço individual de muitos, até dos docentes, como eu mesmo dei plantão dentro do Hospital das Clínicas, no setor Covid, para completar equipes, né? Então, vamos ver se a gente consegue, né? Tomara que nós não precisemos chegar a um esforço muito maior do que nós estamos. Lembrando que nós chegamos a ter 240 leitos no sistema todo. Então, vamos ver, se a gente tiver... Falta pouco, né? O que a gente precisa pedir para a população é o seguinte: está difícil, mas a vacina está chegando. E, lógico, não vai ser mágico no dia 25, 26, está todo mundo livre, mas é um passo gigantesco para a gente poder controlar efetivamente, porque senão, cada vez mais vai ser mais difícil realmente encontrar pessoas dispostas a trabalhar 24 horas, né? Então, um esforcinho um pouquinho maior, lógico que Natal e Ano Novo era difícil controlar, mas um esforço um pouco maior a gente chega na vacina, que é a solução melhor para nós. Muito obrigado. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, secretário. Correia Júnior, Grupo Tati. Gostaria da resposta de ambos. Importante saber a opinião de vocês. De que modo vocês recebem nessa resistência ainda, ideias negacionistas de algumas pessoas que resistem à ideia de tomar a vacina? Que reflexo isso pode trazer para o plano de imunização, né, traçado para Ribeirão Preto? Se isso, na opinião de vocês, pode ser significante ou não. Em relação ao Plano São Paulo, prefeito e secretário, sob a perspectiva médica, né, principalmente, manter Ribeirão nesse momento na zona amarela foi a melhor escolha para o momento? Eu vou pedir para o doutor Sandro iniciar a resposta, que certamente ele vai levar ela estritamente para o campo da ciência, né, e da medicina. E em seguida, Correia, eu te coloco a minha opinião como prefeito, como gestor da cidade. Bom, eu vou começar da segunda pergunta do Plano São Paulo. Eu acho o seguinte: quando a gente idealiza um plano desse, ele pode receber mudanças, mas elas não podem ser muitas, senão não existe plano, né? Então a gente tem que acreditar no plano. Eu acho que o plano foi bom, minha opinião, foi bom o plano. Ele foi ajustado em alguns defeitos que ele tinha no 2 a 3 decretos anteriores. Ele tinha alguns problemas técnicos lá que foram ajustados, inclusive aquele que nosso prefeito pleiteou com fundamento técnico de que a gente devia permanecer
amarelo e não retornar, porque, assim, quando ele foi idealizado, a gente estava, São Paulo, capital, estava no auge da agressividade da doença. E então ele foi muito rigoroso. Depois, quando as coisas começaram a amenizar, ele continuou rigoroso. Os nossos dados, os dados de Ribeirão Preto só, não da região de Ribeirão Preto, pelos dados até a última semana, lógico que agora está virando e a gente sabia que estava virando, nós estávamos verde pelo Plano São Paulo. A cidade de Ribeirão Preto estaria verde nos últimos 8 semanas, pelo menos. Mas nós ficamos no amarelo e o plano passou a ser avaliado mensalmente, porque é a regra. Então, assim, a regra nos coloca nessa posição. O que significa isso? O amarelo está longe de ser o verde ainda, né? Então, a gente tem várias restrições e tem várias medidas que tem que ser tomadas. Então, o que a população precisa entender é que nada mudou. O uso da máscara, proteção, álcool gel, não ficar em grandes grupos. Inclusive porque nós temos uma taxa, isso não sai no boletim, mas nós estamos com uma taxa de circulação do vírus que é relativamente baixa. Mas se continuar se expondo, ela vai crescer, e pode crescer rapidamente como cresceu no primeiro semestre. Então, dentro dos parâmetros do Plano São Paulo, que também não é tomado base Ribeirão Preto, por isso que o nosso leitos Covid mostra uma coisa e a gente está no outro, porque é regional e também não é o dia de hoje, nem de ontem, é a média dos últimos 7 dias da taxa de ocupação. Então, se a gente fizer as contas, nós estamos, e aí temos que seguir o que temos, não. É o que o Plano São Paulo oferece para nós e não tem por que a gente não seguir, nós já seguimos até numa fase que estava mais crítica. Lógico, como foi falado na coletiva de hoje, para evoluir para verde é daqui a um mês. Para evoluir para uma laranja, pode ser a qualquer momento, à medida que os números mudem e piorem, obviamente, né? Com relação... o prefeito falou, na verdade, eu sou na universidade, sou cientista, eu não consigo nem imaginar vacina, ou então achar que vacina, remédio melhor que vacina, né? Ou achar que soro de cavalo é melhor do que vacina, como saiu aí do Vital Brasil a última vez, né? Porque só do soro ter produzido num cavalo, injetar no ser humano já não deve ser legal, né? Então achar que isso é melhor do que uma vacina é desconhecimento de qualquer coisa. Então a primeira vacina, vocês já devem ter visto, né? Porque agora todo mundo pensando nisso, foi descrito pelo Gênesis lá no século retrasado e acabou com a varíola no mundo. Então como é que nós podemos em 2020 ter questionamentos sobre vacina? Então controlamos sarampo, controlamos poliomielite, controlamos até tuberculose e outras doenças, mas ainda estão questionando vacina. Não tem muito o que discutir, né? Agora, cada um tem o seu livre-arbítrio de escolher o que for fazer, né? Eu acho que é isso. Bom, começando pela segunda parte da sua pergunta, Correia, a cidade seguiu na amarela porque a regra era amarela, né? Tanto é que o doutor Sandro colocou, o Plano São Paulo sofreu vários ajustes à medida com que, ao se familiarizar melhor com o comportamento da doença, a forma de enfrentamento, as maneiras de prevenção, o trabalho buscando a vacina, a estrutura de recursos humanos, o comportamento às vezes colaborativo e às vezes não colaborativo de algumas pessoas, a questão do estressamento em função já de um longo período, né, de imposição de algumas condutas que não são as condutas normais dos seres humanos, tudo isso nos incomoda, né? Mas, para o bem geral do conjunto da população, da nossa cidade, do nosso país e do mundo, o bom senso sempre deve prevalecer, né? E as regras que envolvem o nosso suporte científico e o nosso suporte institucional. No caso, a nossa estrutura do Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, nós vamos seguir na linha com que as autoridades e o suporte de apoio do Comitê Técnico de Contingência, coordenado pelo secretário da Saúde,
nos orientar, né? Quando nós decidimos manter a cidade aberta no dia 1, 2 e 3, foi porque nós também discutimos, e isso certamente a equipe do Plano São Paulo deve ter considerado, não faz muito sentido uma doença que tem um ciclo de 2 semanas, você restringir ela para apenas 3 dias. É impor um sacrifício exagerado para uma população que já está extremamente incomodada com esse tipo de coisa. Então, o tiro sai pela culatra, em vez de haver a colaboração, a coisa acaba indo ao contrário. Tanto é que a nossa cidade não teve problema nenhum, né? E quanto à questão da vacina, se você me perguntar que vacina que você vai tomar, eu vou tomar a primeira vacina que a Anvisa autorizar. Se for a do Butantan, se for a AstraZeneca, se for a Pfizer, a primeira que tomar, a hora que chegar a minha vez na fila, e obviamente eu não vou pular na frente de ninguém, né? Eu vou tomar. Agora, é uma opção minha. Eu tenho que respeitar as pessoas que talvez não queiram tomar vacina. E acho incorreto você impor, amarrar uma pessoa e fazer ela tomar a vacina se ela não quiser. Agora, se ela não tomar vacina, ela não vai poder viajar para tal lugar, ela não vai poder fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque aquele local onde ela vai se deslocar, seja para onde for, exige para você entrar lá que você tomou a vacina. Aí é uma opção da liberdade individual das pessoas que a gente tem que respeitar. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, doutor Sandro. Davi Florim, do SBT. Primeiro, eu gostaria de saber se há uma expectativa já em relação a uma segunda etapa e se essa primeira etapa, apenas com 150 mil pessoas, já é suficiente, pelo menos, para melhorar os números. E, em seguida, gostaria que vocês reforçassem sobre a estrutura, a logística para a vacinação. Bom, eu vou passar, na sequência, para o doutor Sandro explicar isso de maneira mais detalhada, mas veja bem, qual é a população do estado de São Paulo que mais veio a óbito? 77% são as pessoas acima de 60 anos com algumas comorbidades. Quanto que é esse percentual na cidade de Ribeirão Preto? Entre 83% e 84%. Então, entre 83% e 84% são os óbitos das pessoas da nossa cidade com acima de 60 anos. Então, o foco para evitar morte, sofrimento e dor é concentrar inicialmente nas pessoas mais velhas, nos profissionais de saúde que estão na linha de frente, quilombolas, indígenas, que não é o caso da nossa cidade, e a população, porque em Ribeirão, 83%, 84% são os que mais morrem. Então, essa etapa está sendo feita com essa lógica, né? Então, passo na sequência para o doutor Sandro detalhar melhor isso. Então, é isso, né? Então, se a gente já evitar, diminuir bastante essa letalidade e também com isso, também diminuindo casos graves, que a maior parte dos casos graves também está nessa faixa etária, a gente já está fazendo um serviço espetacular. Como condição de fase, o município, ele sempre segue o calendário nacional, né? Então, vai depender muito, é lógico que vai depender do fornecimento de vacinas, da produção e tudo mais, mas se tudo correr bem para nós, a gente, ao longo desse ano aqui, a gente vacina a maior parte da população. Então, o que nós vamos preparar, como foi apresentado no slide, então, resumindo, todas as nossas 37 unidades de saúde que possuem sala de vacinação vão funcionar diariamente até sábado, e vão funcionar das 7 às 17 horas, ou das 7 ao horário que funciona habitualmente a unidade, e vão trabalhar nesse fluxo de vacinação desses grupos prioritariamente aqui, até sábado, que não é esses 2 meses e meio aí de vacinação. Então, essa é a nossa base principal. No ano passado nós usamos as escolas, mas esse ano aqui a previsão de talvez que as escolas estejam funcionando, e para nós é mais fácil, até porque a gente não precisa tanto deslocamento de pessoas também, e de pessoas, de refrigerador e tudo mais, porque as salas todas já estão preparadas para isso mesmo.
Além disso, nós vamos criar 4 pontos, já estão negociados ali, foram oferecidos até, alguns eu solicitei pessoalmente, mas para drive-thru, lá na Marquise do Campo, Botafogo, nós a usamos lá o ano passado para fazer a gripe, também nos mesmos períodos, né? Aí, não nas 2 primeiras semanas, que vai ser para a saúde, não vai ter drive-thru a partir da semana que começa as pessoas com mais de 75 anos, entrada pela Constável Romano e a saída lá pela Maurílio Biagi, lá embaixo, né? Isso tudo mais proximamente a gente detalha mais. Vocês vão receber também um material para facilitar o entendimento ali. Além disso, nós estamos negociando com o Centro Médico do Ribeirão Shopping para pegar a população da região sul, com o Shopping Santa Úrsula, para ali ter um ponto extra para a população dessa faixa etária aqui do centro, da região central, mais idosa, né, que esse centro concentra bastante. O NGA, que não faz vacinação habitualmente, para pegar a população do Campos Elíseos, para ajudar a reforçar lá. São esses 3 pontos. E o Centro Médico de Ribeirão Preto, que fica lá no Irajá, que também já foi disponibilizado para a gente poder utilizar também para mais um ponto ali na região do Irajá. Eu acho que é isso, né? Drive-thru, os 4 pontos e todas as unidades. Isso tem no site e a gente vai reforçar essas partes novas aí. Então, só para complementar a informação, a gente havia dito, né, que serão utilizados e mobilizados 606 profissionais de saúde, 42 enfermeiros, 282 auxiliares de enfermagem e 282 agentes comunitários de saúde. O custo desses recursos humanos, incluindo as horas extras, vai ser da ordem de R$ 991 mil e de insumos complementares mais R$ 61 mil, que é o que a Secretaria da Saúde estimou em termos de investimentos necessários para fazer esse trabalho de vacinação desses 150.275 indivíduos da nossa cidade. E nós já fomos comunicados pelo Governo do Estado, a Secretaria de Saúde, que nós vamos receber 760 mil seringas e agulhas do Governo do Estado nos próximos dias. Olá, boa tarde, Raquel da TV Clube. Na verdade, eu queria só perguntar para vocês se vocês vão ser 5 ou do Estado de São Paulo, depois que foi determinado, então, pelo governo federal, de que houvesse uma outra data e que o Estado de São Paulo não ficasse exclusivamente para o dia 20. Vocês vão seguir o Ministério da Saúde, então? Sim, nós vamos seguir o Ministério da Saúde, vamos aguardar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária certificar a vacina primeira que for autorizada para iniciar o plano nacional, estadual e municipal de imunização, e na eventual omissão do governo federal e havendo toda a infraestrutura organizacional, vacina certificada, distribuída pelo governo do Estado, nós vamos seguir o plano do governo do Estado. O que nós vamos seguir é aquilo que for mais rápido ao encontro de imunizar as pessoas e salvar vidas. Doutor Sandro. Não, é exatamente isso. Vê bem, o município ele fica nessa condicional, nós não temos autonomia de adquirir vacina, nada disso. Então, aqui tiver, porque aí tem uma discussão entre o federal. Sim. E tal. Se chegar num acordo, quem fizer a distribuição for o federal, a gente vai acertar o calendário para que o federal... Se falar, não, cada estado pode fazer se já tiver condições e for dia 25, o que a gente quer é que seja dia 20, dia 19. Pode ter alterações, então? Pode, porque a gente depende da chegada da vacina, okay. Não tem jeito. Né? Então, só mais uma pergunta, vocês estão preparados para as fiscalizações durante essas vacinações, no caso de aglomerações, para as pessoas que vão até a unidade? Então, isso a gente também, lógico, na unidade a gente tem nesse plano de recursos humanos, a gente tem ali pessoas que vão ser destinadas especificamente para controle de filas, né? Mas nós já
pedimos o apoio ali da Guarda Municipal e até, acho que a gente pode falar com a Polícia Militar também, para pelo menos colaborar no dia, não ficando fixo, mas eventualmente sendo mais ágeis, alguma possibilidade de tumulto ali. Eu acho que também vocês podem colaborar muito se a gente divulgar isso direito e bastante, né? Mostrando que tem uma organização, que a gente vai privilegiar aqueles mais idosos primeiro, 75, tudo escalonado, como o prefeito falou. Praticamente 85% das nossas mortes foram acima de 60 anos. O boletim de hoje já saiu, não sei se o Hélio passou, mas já foi, e a gente vai fazer as contas para ver. Então, assim, a gente está protegendo a população que foi a mais atingida das formas graves aí. E os mais jovens e outras categorias precisam se conscientizar que vai chegar a vez deles, né? Mas que hoje eles têm muito menos riscos do que essa população nessas faixas etárias aí. Tudo bem. Ok? Então, eu quero agradecer mais uma vez aos veículos de imprensa que estiveram acompanhando essa nossa entrevista coletiva. Cumprimentar e agradecer mais uma vez o Dr. Sandro Scarpellini, secretário municipal de saúde, e na pessoa do Dr. Sandro, todos os profissionais de saúde da nossa secretaria municipal, as nossas estruturas, em especial de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, que estão se desdobrando para oferecer para os cidadãos de Ribeirão Preto o melhor plano municipal de vacinação, de imunização, que a gente possa, enfim, entregar para a nossa cidade. Agradecer a todos que nos acompanharam também pelas redes sociais e pedir novamente que a gente mantenha o estado de atenção quanto ao uso de máscaras, distanciamento social, cumprimento das regras sanitárias, para que nós possamos agora, com a chegada da vacina, sair o mais rápido possível dessas condições que foram impostas desde o início do ano passado em virtude da pandemia do Covid-19. Muito obrigado a todos, bom final de semana e fiquem com Deus.